pessoal do canal Pontos de História. Eu estou hoje com o professor Renato Tapioca. É assim mesmo, Renato? Ou é Renato Drummond que você prefere? Drummond Tapioca, tanto faz. A gente vai falar sobre três rainhas, né? Três rainhas consideradas três rainhas trágicas, que é o site do Renato, né? Ele também ele lançou um livro, não é isso, Renato? Isso, em Portugal. Então, e a gente vai falar sobre Ana Bolena, Mary Stuart e qual é a outra? Maria Antonieta. Maria Antonieta. Então, Renato, vamos começar falando sobre essas três. Como é que você se interessou por essas rainhas e o que te fez escrever o livro, te fez buscar essas informações? Então, as vidas da Ana Bolena, da Mary Stuart e da Maria Antonieta, elas foram o ponto de partida para a criação do site Rainhas Trágicas em 2012. Na época, eu era um aluno de graduação ainda, estava no terceiro ano do curso de História da Universidade Estadual de Santa Cruz, e eu estava começando a minha pesquisa monográfica. Queria trabalhar com Ana Bolena, porque eu já vinha desenvolvendo leituras sobre ela praticamente desde o primeiro ano da graduação, e queria um espaço onde eu pudesse me conectar com pessoas que também lessem sobre esses assuntos. Então, minha orientadora, ela sugeriu que eu criasse o site. E era um projeto bem simples no início, e queria falar mais sobre Ana Bolena, mais sobre a dinastia Tudor, sobre Elizabeth I, que é filha da Ana Bolena. E aos poucos, a partir desses links que eu fui fazendo com as pessoas que começaram a chegar no Rainhas Trágicas, eu fui pesquisando sobre a vida de outras soberanas que tiveram um desfecho um pouco semelhante com o da Ana Bolena, e no caso a Mary Stuart e a Maria Antonieta. Aí, a partir de então, eu fui procurando literatura sobre elas, tanto aqui no Brasil quanto fora, lendo tudo que eu achava em inglês, em língua espanhola, sobre as vidas das três. E já tem 8 anos que o Rainhas Trágicas está no ar. Hoje ele já engloba vidas não só de soberanas, como também de mulheres que lutaram por igualdade de direitos. Então é um espaço dedicado a estudos de gênero mesmo. Renato, eu queria que você contasse um pouquinho da história de cada uma delas, né? E aí a gente começa falando sobre a Ana Bolena, né? Porque ela tem Isso. uma história sui generis, vamos dizer assim, né? Sim. E eu queria que você contasse para a gente assim, um pouco da história da Ana Bolena, e eu tenho algumas perguntas aqui, e a gente vai conversando sobre a vida dela, sobre a história dela. Ok. Então, além de um desfecho trágico que liga as histórias da Ana Bolena, da Mary Stuart e da Maria Antonieta, elas também são três personagens que têm um apelo midiático muito grande. E a gente pode observar isso na quantidade de filmes e seriados que são produzidos sobre as três continuamente, praticamente desde quando criou-se o cinema mudo. Você já tinha filmes sobre a Ana Bolena em cinema mudo. Então, ela é uma personagem cuja história desperta interesse de gerações. Não é à toa que, ainda no reinado da filha dela, Elizabeth I, Shakespeare produziu uma peça em Henrique VIII, na qual a Ana Bolena era a personagem. Então, a figura da Ana Bolena, rainha decapitada, mãe da soberana reinante, Elizabeth I, que era chamada de a Rainha Virgem, né, a Rainha de Idade Dourada, a Gloriana, ela exerceu um interesse muito grande por parte dos escritores ao longo dos séculos, e com o cinema ela se tornou uma figura extremamente popular. Então a Ana da história, vamos deixar um pouco a Ana da ficção de lado, ela era filha de um membro da pequena nobreza, Sir Thomas Bolena, com uma nobre, Elizabeth Howard, que era filha do Duque de Norfolk, e ela nasceu provavelmente no ano de 1501. Ninguém tem ao certo a data exata do ano de nascimento da Ana, porque ao se pesquisar sobre a história dela, você vai se deparar com o fato de que o rei Henrique VIII, quando mandou executar a esposa, ordenou também que quase todos os registros
sobre ela fossem destruídos, incluindo até retratos pintados. Então, há uma lacuna muito grande quando se pesquisa a história da Ana Bolena, que é a lacuna das fontes. Eu acho que é por isso que os escritores, os romancistas, os roteiristas de cinema ficcionalizaram tanto a história dela, porque há brechas para que esse trabalho seja feito. Então, tem muita coisa que a história não conseguiu preencher. O ano de nascimento dela é um deles, é um desses dados. Então, fazendo ali uma pesquisa, trabalhando um pouco com a questão da estimativa, a gente pode apontar que Ana teria nascido por volta do ano de 1501, já que quando ela tinha 12 anos, ela foi enviada para a corte de Margarida da Áustria, nos Países Baixos, e 12 anos era a idade mínima para que uma jovem fosse admitida no século de Margarida da Áustria. E, dado o nome dela, Ana, ou Anne, em inglês, possivelmente ela nasceu próximo ao dia de Santa Ana. Então, a gente tem... Ana Bolena teria nascido por volta de meados de 1501, ali no mês de junho ou julho. Então, com 12 anos, ela foi enviada para a corte de Margarida da Áustria. O pai dela estava trabalhando como embaixador de Henrique VIII na época. Henrique VIII havia se tornado rei em 1509, se casado com a infanta espanhola Catarina de Aragão, que tinha sido esposa do irmão dele, o príncipe de Gales, Arthur, faleceu em 1501. E graças a esse trabalho diplomático do pai de Ana, Sir Thomas Bolena, ela foi então enviada para a corte de Margarida da Áustria. Em 1513, ela já estava ali indo para a corte da França, porque a irmã do Henrique VIII, a princesa Mary Tudor, ela se casou com o rei Luís XII da França, e damas inglesas foram enviadas para o séquito da Mary Tudor. Então a Ana, ela teve uma educação muito superior às de suas conterrâneas, mesmo filhas de nobres, porque ela teve uma educação continental. Então ela foi para os Países Baixos, centro ali da cultura flamenga. Então ela, ali na corte de Margarida da Áustria, ela conheceu muitas pessoas influentes, ela teve contato com literatura, depois indo para a França, onde ela aprende a desenvolver um estilo refinado, que chama a atenção dos ingleses quando ela retorna para lá em 1522. Então a Ana Bolena, que volta para casa, ela era uma mulher mais francesa do que inglesa. E todo mundo percebia isso até na forma dela se vestir. Nos filmes, ela é uma figura extremamente sexualizada. A gente pode tirar isso pelo apelo comercial de séries de televisão como The Tudors, onde a atriz Natalie Dormer, ela aparece com vestidos extremamente sensuais. A Ana, ela não se encaixava necessariamente no padrão de beleza que era valorizado pelas mulheres no feminino no século XVI. A gente pode pegar como referência os retratos da Madonna, de Rafael, ou então a própria Vênus, do Botticelli. A gente vai ver um culto às mulheres de pele leitosa, loiras, olhos azuis. A Ana Bolena, ela tinha uma compleição que foi descrita pelo embaixador veneziano escura. Então ela tinha uma tez de cor de oliva, cabelos negros que caíam como cascata em suas costas, uma boca larga e olhos negros e lindos. Era o detalhe que mais chamava a atenção no aspecto físico dela, eram os olhos. Então ela não era uma pessoa que se destacava necessariamente por uma beleza afrodisíaca. Ela não tinha esse padrão que era valorizado no século XVI. Por outro lado, ela era uma mulher bastante inteligente, ela lia muitos escritores, principalmente escritores que eram até mal vistos pelos ingleses, né? Ela gostava de Tyndale. A Ana Bolena também foi amiga de poetas como Thomas Wyatt. Então, era uma mulher que chamou a atenção ali dos cortesãos, incluindo o filho do Duque de Northumberland, Henry Percy, que era parte do séquito do cardeal Wolsey, que era chanceler de Henrique VIII. E houve ali um flerte entre eles que evoluiu para uma promessa de casamento que não deu certo, porque o casamento de um nobre é assunto de Estado, e a Ana Bolena não era filha de um membro da grande nobreza. Então o casal foi separado. Quando a Ana reaparece depois desse incidente, ela já era, então, o alvo das atenções do rei Henrique VIII. É possível que o relacionamento deles tenha começado ali pelo ano de 1526. A rainha Catarina de Aragão, ela já não teve mais filhos com o rei. A única filha deles que sobreviveu até a idade adulta foi a princesa Mary, que se tornou a rainha Maria I da Inglaterra.
E, a princípio, Henrique VIII queria tomar Ana como amante, mas diante das recusas dela, ele pensou na possibilidade de tomá-la então como esposa. O cardeal Wolsey já estava vendo a anulação do casamento real, porque o Henrique precisava de um herdeiro do sexo masculino. A Inglaterra, há poucos anos, poucas décadas atrás, tinha acabado de sair de uma guerra civil, que foi a Guerra das Duas Rosas, foi pacificada pela união da Casa de Lancaster com a Casa de York, dando assim início à dinastia dos Tudor. E o Henrique acreditava que apenas um herdeiro do sexo masculino poderia dar continuidade ao trabalho de pacificação que o pai dele, Henrique VII, o primeiro rei Tudor, havia iniciado. E ele tinha apenas uma filha com a Catarina de Aragão. Então, o cardeal Wolsey, seguindo instruções do próprio Henrique, começou a procurar justificativas que servissem de embasamento para o pedido de anulação do casamento. Então, eles foram até o Levítico da Bíblia, e como a Catarina tinha sido casada antes com uma mulher, com o príncipe Arthur, que era o irmão mais velho do Henrique VIII, então eles consideraram que aquele casamento entre o rei e a viúva de seu irmão não era permitido pela lei bíblica. Então esse foi o argumento principal para que o rei pedisse ao Papa para que o casamento real fosse anulado. Houve até Mas um não deu muito julgamento. certo isso aí, não, né? Não, porque a Catarina de Aragão, ela era uma mulher filha do Fernando II de Aragão com a Isabel de Castela, então ela era a fina flor da nobreza europeia, uma princesa de sangue real mais alto que o dela não existia naquela época. E, além do mais, a Catarina era tia do Carlos V, que era tanto rei da Espanha, quanto o Sacro Imperador Romano Germânico. Ele era o homem mais poderoso de seu tempo. E, comparado ao Carlos V, o Henrique VIII tinha muito pouco poder. Então, a Catarina tinha um álibi, sem contar que era uma mulher extremamente querida dentro da Inglaterra. A corte que ia julgar o caso do rei, a corte legatina enviada pelo Papa Clemente VII, composta pelo cardeal Wolsey e pelo cardeal Campeggio, tentaram até mesmo convencer a Catarina a se retirar para um convento, porque no caso de um dos cônjuges tomar a vida monástica, então o casamento poderia ser anulado, seria uma solução mais fácil. Só que a Catarina se recusou. Ela disse que ela não tinha sido feita para uma vida de sacerdócio. Ela nasceu para ser rainha da Inglaterra, e ela defendeu sua causa até o fim de seus dias, até quando ela morreu em 1536, ou 1536 aos 50 anos, isso mesmo. Então, houve toda uma cena, ela se colocou aos pés do rei, fez um discurso apaixonado, dizendo que todos aqueles anos ela havia sido esposa dele, prezado todos aqueles que ele havia prezado, lhe dado filhos, embora tivesse sido a vontade de Deus levá-los, pediu para que o Henrique VIII poupasse daquela humilhação, né? E que não reconhecia a autoridade daquele tribunal e recomendava o caso dela ao Papa. Cansado de esperar, o rei Henrique VIII, então, tomou nas suas mãos a questão da anulação do casamento. O Wolsey não conseguiu, não foi bem sucedido nisso, então ele afastou o cardeal, nomeou o novo arcebispo da Cantuária, Thomas Cranmer. Então, para quem conhece a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, que se formou a partir desse episódio, a gente sabe que o arcebispo da Cantuária é a maior autoridade religiosa, ou Canterbury em inglês, é a maior autoridade religiosa que existe ali naquele contexto. E o Thomas Cranmer, então, escreveu uma tese justificando a anulação do casamento real. O Henrique VIII, então, rompe laços com Roma, anula seu próprio casamento, funda uma nova igreja, a Igreja da Inglaterra, da qual ele era o chefe supremo, e em janeiro de 1533, então, ele e Ana Bolena se casam. Mais tarde naquele ano, Ana dá à luz uma filha, a futura Rainha Elizabeth I, que foi batizada em homenagem à Rainha Elizabeth de York, mãe do Henrique VIII. E até a morte dela, em 1536, ela teve pelo menos 2 abortos. Então ela abortou pelo menos 2 crianças do sexo masculino. Quando do aborto da última criança aconteceu em janeiro de 1536, o rei Henrique VIII já estava com quase 50 anos. Então havia uma questão de impaciência ali da parte dele. Intrigas palacianas também envolvendo facções rivais.
a facção dos Boleyn, a facção do Thomas Cromwell, que foi secretário do Henrique após a derrocada do cardeal Wolsey. Então, esses jogos de interesses rivais culminaram com a prisão, o julgamento e a posterior decapitação da rainha Ana sob acusações de traição, adultério e incesto. Era a primeira vez que uma rainha consorte na Inglaterra era decapitada, morria diante de tais acusações. E a gente vê ali pela história matrimonial do Henrique VIII que ele ainda vai decapitar mais uma esposa, que era prima da Ana, Catarina Howard, que foi a quinta esposa dele. Ele se divorcia de mais uma, que foi a Ana de Cleves. A terceira esposa dele, Jane Seymour, é a que consegue engravidar de um sucessor masculino, o futuro rei Eduardo, mas morre 10 dias depois do parto da criança, de febre puerperal. E a última, Catarina Parr, que se tornou a viúva do Henrique VIII, já que ele morreu em 1547, 11 anos depois da morte da Ana Bolena. Então ela entra para a história, já em 1586, como um não ser. O Henrique VIII ordenou que todos os detalhes que fizessem referência ao breve reinado da rainha Ana fossem destruídos. Então, os brasões dela que estavam em vitrais e capelas foram tirados, as iniciais dela que estavam entalhadas nas paredes dos palácios reais foram removidas também, existem pouquíssimas, né? Um HA de Henrique e Ana que conseguiu escapar, né, ao trabalho dos carpinteiros do rei que estavam apagando tudo aquilo ali. Os retratos oficiais dela foram destruídos também. O que a gente tem hoje são cópias baseadas em originais perdidos, ou então tem até alguns historiadores da arte que argumentam que possam ser invenções do reinado da filha dela, da Elizabeth, até que a filha dela se torna rainha em 1558. Então ela já deixa de ser uma traidora, morta sob aquelas acusações infames, para se tornar a mãe da rainha reinante, a Elizabeth I. Rainha-mãe. Mas tem uma passagem, eu fiz uma pesquisa, né? Obviamente, antes de conversar com um professor, a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Tem uma passagem que eu não sei se é real, que diz que ela, na morte da Catarina de Aragão, ela se veste de amarelo enquanto a corte enquanto a nobreza tá de luto, né? E conta pra gente como é que foi essa passagem. Então, essa situação, como a Ana reagiu à morte da Catarina de Aragão. Na verdade, se a gente parar para pensar, enquanto a Catarina vivesse, ela era meio que um escudo para Ana, porque depois que a Ana tem uma filha, a relação dela com o Henrique VIII esfria um pouco. Tanto que o Henrique VIII toma pelo menos 2 amantes enquanto estava casado com a Ana. Uma delas era Mad Shelton, Margaret Shelton, que era prima da própria Ana Bolena. Mas enquanto ele tinha uma esposa divorciada viva e a comunidade católica da Europa não reconhecia o segundo casamento do rei, para o Papa, a única e verdadeira esposa do Henrique VIII era Catarina de Aragão, e ela estava vivendo em reclusão, em um castelo pior do que o outro, dependendo praticamente da caridade dos moradores locais. Que foi uma situação muito humilhante para ela, né, já que ela era uma filha da Espanha, né, uma princesa com a estirpe real que ela tinha. Então a Catarina foi proibida de ver a filha, a princesa Mary. A princesa Mary foi declarada ilegítima, foi reduzida ao estatuto de Lady Mary, filha do rei. Isso acontece até com a própria Elizabeth, depois que a mãe dela morre. E a Ana, quando soube da notícia da morte da Catarina, em 7 de janeiro de 1536, ela aparece na corte com um vestido amarelo dourado, enquanto os cortesãos estavam de preto. Talvez em sinal de luto pela morte de Catarina, já que o preto também ele era uma cor associada à nobreza. E a Ana, muita gente achou aquela reação dela como deboche pela morte da Catarina. Só que, na verdade, quando a Catarina morreu, a Ana perdeu um escudo poderosíssimo. Henrique já não tinha mais uma primeira esposa causando problemas para ele. E a Catarina tinha o sangue dela, o sangue nobre dela, como uma armadura contra qualquer coisa que o rei pudesse fazer contra ela. Ele jamais tocaria na Catarina, porque sabia que ela era muito amada pelo povo e sabia que o sobrinho dela poderia invadir a Inglaterra caso a tia fosse morta, ou então mandada embora, como temiam que acontecesse.
Então, sem a Catarina na jogada, o Henrique VIII ele podia se livrar da Ana Bolena, que não tinha tantas conexões fortes como a Catarina de Aragão tinha em vida. E foi o que acontece, né? Porque 4 meses depois da morte da Catarina de Aragão, era a própria Ana Bolena que estava sendo levada para a Torre de Londres, e no dia 15 de maio de 1536, ela foi julgada culpada de traição, adultério e incesto com o próprio irmão, George. E como é que foi, conta aqui para a gente, como é que foi esse momento da execução, né, da decapitação, né, que tem uma descrição desse momento com detalhes, né, E com muito. detalhes de Então, como aconteceu. quem dá a descrição mais fiel e mais imparcial da execução da Ana Bolena era uma testemunha ocular, um português que escreveu para um amigo e falou como é que a Ana apareceu no dia 19 de maio de 1536. 2 dias antes da execução dela, o casamento real fora oficialmente anulado e Ana Bolena foi executada não com título de rainha, assim como Catarina também não morreu sendo reconhecida como rainha na Inglaterra. Catarina teve um funeral adequado para uma princesa de Gales, uma princesa viúva, já que o primeiro marido da Catarina, o Arthur, era príncipe de Gales. Ana Bolena foi executada como Marquesa de Pembroke, que era o título de nobreza dela que o rei Henrique VIII deu antes que eles se casassem. Mas para a execução, a Ana ela resolveu fazer uma cena, como a própria Mary Stuart fez também, no dia da morte dela. A Ana usou um vestido de damasco cinzento que a testemunha portuguesa descreveu como um vestido de noite, ou seja, o vestido de noite era aquele mais arrumado, mais elegante, e com cabelo inglês adornado com joias, é, uma estola de arminho, o arminho também era uma pele que só a nobreza usava, então ela apareceu ricamente paramentada para fazer seu discurso diante das poucas pessoas que estavam ali presentes para testemunhar aquele momento. Então ela fala: bom povo cristão, vim aqui para morrer de acordo com a lei, pela lei foi julgada e não tenho nada a dizer contra isso. Rezo pelo rei e peço para que vocês rezem também, porque para mim ele sempre foi um príncipe muito bondoso e muito gentil. Esse tipo de discurso ele era adotado por quase todas as vítimas que morriam executadas sob acusações de alta traição, porque era uma forma delas protegerem os membros da família. Então elas dificilmente defendiam a sua inocência diante dos súditos ou das pessoas que estivessem ali assistindo. E Ana Bolena tinha uma filha. Ela queria garantir a herança dessa filha, então ela não vai dizer nada contra a lei que a julgou e vai pedir para que as pessoas rezem pelo príncipe, pelo rei Henrique VIII, porque sempre foi um soberano gentil com ela. Era uma forma dela proteger a própria filha que ficava desamparada, sem mãe, na corte. E no final do discurso dela, ela diz: eu me despeço desse mundo e de vocês e peço, por favor, para que rezem por mim. Para a execução da Ana, o rei Henrique VIII encomendou um espadachim francês para que fosse um corte limpo e certeiro, diferente da execução inglesa, que era feita com machado. E aí há relatos terríveis de pessoas que receberam até 3 golpes, até seccionar a cabeça. A própria Mary Stuart, ela teve uma execução muito sangrenta. A da Ana Bolena foi uma execução rápida. Então, há um momento em que o carrasco distrai ela para que ela olhe para outra direção, e é nesse momento, quando ela está distraída, que é dado o golpe. E ela morre, foi uma coisa que a testemunha portuguesa descreveu como uma execução rápida. O corpo dela foi colocado numa caixa para flechas e sepultado na Capela de São Pedro, na Torre de Londres, que é onde jaz até hoje. A Elizabeth I, ela nunca se importou em dar um sepulcro digno para a mãe, já que as circunstâncias da execução da Ana Bolena pesaram muito durante o reinado da filha dela. Então, Elizabeth preferia ser reconhecida como a filha do Henrique VIII, já que era do pai que vinha o direito dela de governar, não da mãe. Então, há muitas poucas referências a Ana Bolena no reinado de Elizabeth. Havia um anel que a Elizabeth usava, né, que tinha um retrato que possivelmente era da mãe dela. Na coroação de Elizabeth I haviam quadros alegóricos onde a Ana aparecia, mas são coisas assim que a gente conta a dedo. É mais para o final da era elizabetana, quando teatrólogos como Shakespeare, dramaturgos, perdão, eles escrevem peças onde ela aparece como um personagem.
E aí a Ana sai da história e entra para o reino da ficção. Legal, muito bom saber, muito bom conhecer. Então, já passando para outra personagem, né, vamos chamar assim, né, apesar delas serem personagens reais, né, vamos falar um pouco da Mary Stuart, né, que foi rainha da Escócia. Conta um pouco para a gente sobre a história dela, né? Você já rememorou aqui que o momento da decapitação dela foi um momento difícil, né? Muito. Ela Assim, o momento da morte dessas três soberanas foi um momento em que elas passaram uma mensagem. Tanto a Maria Antonieta, como a Mary Stuart, como a Ana Bolena, elas quiseram passar uma mensagem e usaram a moda como uma forma, um meio através do qual elas poderiam se comunicar com as pessoas que estavam assistindo aquele momento. Mas eu vou deixar isso para o final da história da Mary, eu não vou adiantar tanto essa parte não. Porque o começo da história da Mary é o começo mais dourado possível. É muito diferente da Ana Bolena, porque a Mary, ela foi praticamente rainha desde o berço. Ela nasceu em 1542, e o pai dela morreu poucos dias depois. Então, antes de completar um ano, ela já foi proclamada rainha da Escócia. E como rainha da Escócia, tendo uma herança tão rica como essa, uma rainha em seu próprio nome, ela despertou interesse de muitos príncipes europeus. O rei Henrique VIII queria a Mary, a pequena Mary, como esposa para seu filho, o futuro rei Eduardo. O rei da França cobiçava também aquele bebê real como futura esposa para um de seus filhos. E a mãe da Mary Stuart, a Marie de Guise, que era francesa, conseguiu, em 1549, quando a Mary tinha 7 anos, enviá-la para a França, para que ela fosse educada na corte do rei Henrique II, sob a proteção dos parentes dela da casa de Lorena, como o Duque de Guise. Então, ali, chegando na França, a Mary ela tinha precedência sobre as próprias filhas do rei, que eram princesas, mas a Mary era rainha. Então, as filhas do rei Henrique II da França deveriam fazer reverência para a própria Mary Stuart. Então, ela foi cercada de atenções a vida toda. Recebeu uma educação primorosa, uma educação que a preparou mais para ser rainha consorte do que rainha reinante. Foi uma infância muito despreocupada, vivendo ali nos palácios reais, como o Palácio do Louvre, o Chambord, aqueles castelos bonitos ali do Vale do Loire, para onde a corte real francesa sempre se retirava nos momentos de digressão deles, quando eles visitavam o país. Então foi uma infância bem, bem feliz, pode-se dizer. Em 1558, ela se casou com Delfim Francisco na Catedral de Notre Dame. A Mary usou um vestido de noiva branco, o que não era muito tradição em casamentos reais na época, porque o branco na França era uma cor mais associada ao luto. Você tinha La Reine Blanche, a rainha branca, que era a rainha lutada. Tem até alguns retratos da Mary com um véu branco, de quando ela ficou viúva do primeiro marido dela. Mas mesmo assim ela quis casar de branco e era uma cara, porque as técnicas de alvejamento do tecido não eram plenamente dominadas, não era qualquer tecelão que trabalhava o tecido branco. Então você tinha que ter muito dinheiro para adquirir uma peça dessa cor. Então eram mais nobres que usavam, principalmente a realeza. Você tem alguns retratos da rainha Elizabeth I usando branco também. A Mary se casou em 1558, se eu não me engano, no mês de abril, com o Delfim Francisco. Ele era muito, muito franzino, muito, muito doentinho. E ela era uma mulher que exalava vivacidade, né? Ela era muito alta, tinha 1,80 m, era mais alta que o próprio rei, ficou mais alta que o próprio rei Henrique II. Então, era uma mulher que chamava a atenção onde ela entrasse. Em contrapartida, no mesmo ano, na Inglaterra, sua prima Elizabeth I ascendia ao trono. A rainha Maria I morreu, reconhecendo o direito da irmã dela, e a Elizabeth foi coroada em janeiro de 1559, e há uma situação de atrito entre as duas logo no começo, porque
A Mary, por ser neta de uma princesa da Inglaterra, a princesa Margaret Tudor, que era a irmã do Henrique VIII, também tinha direito ao trono. E para a comunidade católica da Europa, Elizabeth era uma bastarda que não tinha direito à coroa. E valendo-se desse argumento, o que é que a Mary faz imprudentemente? Una ao brasão de armas dela as armas da coroa da Inglaterra. Foi um incidente diplomático que deixou a Elizabeth muito chateada. Para ela, a Mary não tinha o direito de adicionar as armas da coroa inglesa ao seu próprio brasão de armas, mas a Mary mesmo assim o faz. No final de 1560, o marido dela, o rei Francisco II, falece e ela se torna viúva com 18 anos, muito jovenzinha. Um ano depois, ela retorna para a Escócia e ela precisa de uma autorização da rainha Elizabeth I para navegar por águas inglesas. E a Elizabeth diz: eu não lhe dou autorização até você remover as armas da coroa inglesa do seu brasão, o que a Mary não faz. Ela pega o caminho mais difícil para retornar para a Escócia, mas ela não retira as armas da coroa inglesa do seu brasão. Então, há ali uma situação tensa quando ela retorna, duas mulheres governando numa mesma ilha. Ao retornar para a Escócia, a Mary era praticamente desconhecida para seus próprios súditos, porque ela saiu dali quando tinha 7 anos. Ela quase não falava mais da língua nativa, ela falava mais o francês. Era católica, enquanto o país já tinha passado por uma reforma protestante. E o líder da igreja protestante da Escócia, John Knox, fazia ataques virulentos ao que ele chamava de um monstruoso regimento das mulheres, porque ele via como uma aberração mulheres governando. E a Mary precisa lidar com essa figura e precisa lidar com os clãs de nobres escoceses que tentavam o tempo todo derrubar o monarca. O próprio pai da Mary teve que lidar com esses nobres rebeldes, o avô da Mary teve que lidar com esses nobres rebeldes também, os reis Jaime IV, Jaime V, e ela também de seu reinado, quando ela governou de fato a Escócia, de 1561 até 1567, 68, ela então teve um período assim um pouco turbulento por causa disso. Logo, a questão que eles colocaram para ela era do casamento. Ela deveria se casar de novo. Mas com quem? Como escolher um marido adequado que não rivalizasse em pretensões com o trono inglês? Se ela, por exemplo, se casasse com um príncipe espanhol, como Dom Carlos, filho do Filipe II, que foi cogitado como marido dela por um tempo, ela poderia estar passando uma mensagem perigosa ali para os súditos protestantes dela, porque ela estaria se unindo a uma potência católica. E a Espanha era o país mais católico da Europa. E então ela começa um correio com a prima, com a Elizabeth I, elas vão trocando ali experiências de reinado. A Elizabeth vai dando alguns conselhos para a prima, incluindo a questão do casamento. A própria Elizabeth não tinha tomado um consorte ainda, e ela disse no discurso ao parlamento dela que se ela não encontrasse um príncipe que fosse digno da coroa, que ela morreria do mesmo jeito que nasceu, que saiu do ventre da mãe, uma virgem. Então é assim que surge todo esse discurso da rainha virgem que existe até hoje, que ela nunca se casou. Mas no caso da Mary, o celibato não combinava muito bem com ela. Então a Mary fica encantada com um primo, o Lord Darnley Henry Stuart, que também era neto da princesa Margaret Tudor, através do segundo casamento dela, com Archibald Douglas. E o Henry Stuart, Lord Darnley, que era o título de nobreza dele, se casa com a Mary em meados de 1560. Um casamento que não deu muito certo, né? A Mary fica chateada com o marido, eles começam a passar cada vez menos tempo juntos. O Lord Darnley se envolve em algumas conspirações ali, incluindo o assassinato do secretário italiano da Mary, David Rizzio, uma cena muito grotesca quando a Mary estava grávida do primeiro filho dela. Então o David Rizzio é assassinado diante da própria Mary, uma faca chegou a ser apontada para o ventre dela. E depois o Henry Stuart ele é assassinado, e a Mary, poucos meses depois, se casa com o que todos achavam que era o assassino do Lord Darnley.
foi o terceiro marido dela, o quarto conde de Bothwell. E um ano depois ela perde o trono, vai pedir asilo na Inglaterra. Elizabeth I se recusa a receber a prima até que ela fosse livrada, né, da mancha que pairava sobre ela de ter conspirado para a morte do segundo marido. Então há um julgamento para Mary Stuart, foi o primeiro julgamento dela, e o julgamento não chegou a uma conclusão, né? Um Não conseguiu veredito. provar nem a inocência dela, nem a culpa. Uhum. Então, diante dessas circunstâncias, a Elizabeth, ela diz que a prima pode continuar vivendo na Inglaterra, mas elas duas nunca se encontram. E talvez é o detalhe mais interessante da história delas, né? Há toda essa questão da rivalidade que é criada entre as duas, mas elas nunca se viram. A história não registra nenhum encontro da Mary com a Elizabeth. A Mary mora 19 anos na Inglaterra, se envolve em algumas conspirações que tinham por finalidade assassinar ou aprisionar a sua prima e colocá-la no trono da Inglaterra. E na última delas, que foi organizada por um cara chamado Anthony Babington, é chamado de Conspiração Babington. Os secretários de Elizabeth, o mestre da espionagem dela, Francis Walsingham, conseguiu pegar provas, cartas assinadas pela própria Mary, dando autorização para que o plano de prender ou assassinar a rainha fosse feito. Então a Mary foi levada a julgamento pela Câmara da Estrela e pela Câmara dos Lordes e foi declarada culpada. O maior problema do julgamento da Mary é porque ela não era uma súdita da rainha, ela não era uma súdita de Elizabeth, ela não era inglesa, ela era escocesa, ela era rainha viúva da França também. Mas mesmo assim, a Elizabeth ela não consegue contrariar a decisão do parlamento. O parlamento quer a rainha da Escócia morta e ela sabia que ela dependia do apoio daqueles homens para continuar governando, para continuar no trono, então ela acaba assinando a execução da prima. E no dia que a Mary foi executada, em 8 de fevereiro de 1587, ela também fez uma cena como a Ana Bolena fez. A Mary ela usa uma camisola escarlate, que era a cor do martírio católico, por baixo de um vestido preto. Então ela vai para o castelo de Fotheringay, sobe o patíbulo, e quando ela sobe, as vestes negras são removidas e por baixo estavam ali as roupas da peregrina. E disse que vertia o sangue dela pela verdadeira religião católica. E assim ela é executada. Foram 3 golpes de machado para seccionar a cabeça da Mary. Dizem que depois do primeiro ela ainda estava viva, o que a gente só pode imaginar a dor que ela não deve ter sentido antes de morrer. E assim ela foi executada. 16 anos depois da morte da Mary Stuart, quando a Elizabeth I morreu, o filho da Mary, o rei James VI da Escócia, foi coroado rei da Inglaterra como James I. Muitos historiadores dizem que o filho da Mary, da religião de Elizabeth, foi quem governou no final, porque o rei James era um rei protestante, não era católico como a sua mãe. E ele tinha relações muito boas com Elizabeth. A Elizabeth era a madrinha do rei James. Com a Mary Stuart, o Sim. Renato, que eu não sei, agora são muitas rainhas, aí mas é com a Mary Stuart que no momento em que ele decapita ela, quando puxam quando ele diz Deus salve a rainha, né? Ele puxa o cabelo dela que é ruivo, descobrem que ela tá de peruca. Exatamente. O tom natural dos cabelos de Mary era um tom acobreado, mas devido às condições em que ela viveu nos últimos anos da vida dela, o cabelo dela foi ficando branco muito cedo, então ela sempre mantinha curto para acomodar a peruca, uma cabeleira ruiva exuberante. Então, quando o Carrasco suspendeu a cabeça dela, foi uma cena até um pouco chocante. Ele ficou segurando a peruca na mão e a cabeça caiu. E por baixo das saias do corpo dela, eles observaram ali um movimento e quando foram olhar, era um cãozinho dela que ela levou escondido até o patíbulo. Foram feitas máscaras mortuárias do rosto da Mary, existe pelo menos 2. Uma delas serviu de base para a efígie tumular dela, que está na abadia de Westminster.
ao lado da Elizabeth. Então, olha que engraçado, elas nunca se viram em vida, mas estão sepultadas uma do lado da outra na abadia de Westminster. O túmulo da Mary está do lado do túmulo da Elizabeth. Juntas na eternidade. Isso. É muito interessante. Aí vamos para a terceira, né, para a terceira personagem, que é a Maria Antonieta, que é uma Habsburgo, né? Então, Isso. e tem uma ligação, tem alguma ligação com a história do Brasil, já que a Dona Leopoldina, a imperatriz do Brasil, também era uma Habsburgo, né? Conta pra gente Era aí. sobrinha neta da Maria Antonieta, e a Maria Antonieta era uma descendente da Mary Stuart. Então ela era descendente da Mary no século XVII. A Maria Antonieta era filha da Imperatriz Maria Teresa, imperatriz consorte do Sacro Império Romano Germânico, rainha da Hungria, da Boêmia, arquiduquesa da Áustria por herança, e viveu ali a infância dela nos palácios belíssimos de Luxemburgo, Schönbrunn. Teve uma infância bem despreocupada também, assim como a Mary. Só que o diferencial é que a educação da Maria Antonieta, ela foi um pouco descuidada. E essa falha educacional nas arquiduquesas da geração da Maria Antonieta, ela faz com que o irmão dela, o imperador José, e depois o imperador Leopoldo, que sucede José, eles revisem isso daí e criam um programa educacional para preparar as princesas da Casa da Áustria de forma adequada. Então, a Leopoldina, ela já é herdeira desse programa, que educava as arquiduquesas de acordo com a sua inclinação. Então, a Leopoldina, por exemplo, ela recebeu os rudimentos da educação até determinada idade, e se ela tivesse uma maior propensão para as artes, ou para as humanidades, ou para as ciências, no caso da Leopoldina, botânica e mineralogia, então ela se especializava nisso daí. E no caso da Maria Antonieta, ela teve uma educação um tanto displicente. A Maria Antonieta tinha um déficit de atenção, ela gostava mais de se divertir com a irmã dela, Maria Carolina, que era 2 anos mais velha do que ela. Maria Carolina é a avó da dona Leopoldina. Até que, então, a França e a Áustria fazem um tratado de paz que deveria ser cimentado com um casamento de uma arquiduquesa Habsburgo com um Delfim da França. E a Maria Teresa tinha apenas a Maria Antonieta disponível para aquele enlace. E foi quando ela, de fato, prestou atenção na filha, atenção que ela devia ter prestado antes. E ela percebeu que a Maria Antonieta, ela tinha uma linha irregular do cabelo, tinha dentes tortos, era míope, franzina para a idade, e não falava francês direito, não tinha a cultura necessária para uma futura rainha da França. Então, o rei Luís XV, ele envia para a Áustria professores, cabeleireiros, modistas, para prepararem a futura Delfina para o casamento. Então, a Maria Antonieta passa por um processo que a gente chama de processo de afrancesamento. Então, ela vai aprender a história da França com o Abade de Vermont e vai ficar encantado, né, com as histórias do reinado do Luís XIV, do Henrique IV. O Abade de Vermont disse que ela fica felicíssima quando descobre que era descendente do Henrique IV, para você ver que ela não tinha noção de quem eram de fato os ancestrais dela, né? Que ela, por ser uma Habsburgo, ela era conectada com quase todas as casas reinantes da Europa, incluindo a França. E o Henrique IV, ele era um ancestral da Maria Antonieta, então ela fica feliz. Ela diz que da história da França ela gostava do Luís XIV porque foi grande e do Henrique IV porque foi bom. Então, o rei Luís XV, depois desse processo de afrancesamento, ele envia um pintor, Joseph de Croix, para pintar um retrato da Maria Antonieta para provar que ela tinha se tornado de fato uma Delfina. Esse retrato, ele não existe, ninguém sabe onde é que ele foi parar, mas tem outro retrato do mesmo artista da Maria Antonieta que é possível ver, né, que ela já estava vestida, penteada, arrumada como uma princesa da França. Então ela faz a viagem ali quando ela tinha 14 anos, no início de 1570, 1770, estou no século XVI. Que a gente dá um salto, né, de Ana Bolena, Mary Stuart, e depois vai para Maria Antonieta, que viveu 200 anos depois delas.
Mas então, no século XVIII, em 1770, a Maria Antonieta vai para a França. Quando ela chega na fronteira entre os reinos austríaco e francês, ela entra em um pavilhão, há uma cerimônia, ela entra como arquiduquesa da Áustria, e ali naquele pavilhão todas as vestes dela são removidas e ela sai em território francês como a esposa do Delfim, do herdeiro. O casamento da Maria Antonieta e do Luís Augusto, o futuro Luís XVI, ele não foi algo muito íntimo logo nos primeiros anos. Eles eram muito novos, ele tinha 15 anos, ela tinha 14. O Luís Augusto, ele foi educado desde muito cedo a sempre sentir uma desconfiança dos austríacos. A gente tem que pensar que a Áustria e a França foram inimigas na Guerra de Sucessão Espanhola. Era uma história de inimizade que remontava pelo menos ao século XV. No século XVI, o rei Francisco I da França vivia brigando com o imperador Carlos V. E essa inimizade ela se estendeu ao longo dos anos. Então, depois de muito tempo, depois de séculos, a Áustria e a França eram agora aliadas. E essa princesa austríaca foi enviada para o reino francês, que era um reino extremamente protocolar. A gente vê aquela corte de Versalhes com todas aquelas regras de etiqueta criadas pelo rei Luís XIV para controlar os seus nobres. E a Maria Antonieta, que era um passarinho livre, né, gostava de se divertir, de sair de qualquer situação de tédio, ela fica um pouco desconcertada. Ela escreve para a mãe dela: eu punho Rouge na frente de todo mundo. Ela não entendia como era aquilo, que ela tinha que se vestir, ela tinha que se maquiar, ela tinha que fazer essas refeições diante de toda a corte. Cada momento do dia dela era um cerimonial. Desde quando ela acordava, ir à missa, tomar café, tomar o almoço, o chá com as tias do marido dela, depois a questão do baile. Então, tudo era um cerimonial em Versalhes. E ela sentia uma grande dificuldade de adaptação no início. E você tinha ali também cortesãos hostis, aquela aliança, que apelidaram ela no início de austríaca, era como eles se referiam a ela pelas costas. Então, como Maria Antonieta ela nunca foi bem quista pelos cortesãos mais antigos, ela se cercou de gente nova, da idade dela, e começou a promover algumas famílias nobres recentes da corte, que não era aquela nobreza da espada antiga na França, era uma nobreza mais recente. Isso valeu para ela duras críticas também. O comportamento dela era constantemente criticado o tempo todo. E como ela viu que não conseguia a aprovação daquelas pessoas, o que ela ia fazer? Usar o que ela tinha, o dinheiro da mesada dela, as possibilidades de compra que eram colocadas nas mãos dela, e foi esbanjar. Então surge aquela imagem da rainha gastadeira, né, a Madame Déficit, que supostamente teria levado o país à falência, o que é um absurdo, né? A França faliu em decorrência da má administração do Luís XVI e dos antecessores dele. Na verdade, o Estado ele já estava quebrado desde o reinado do Luís XIV, quando ele quis se envolver em guerras continentais, como a Guerra de Sucessão Espanhola, então a guerra com os holandeses, e depois o Luís XV se envolveu em outra guerra desastrosa com a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos, e perdeu o Canadá, que era uma importante fonte de renda para a coroa, e depois o Luís XVI se envolveu na guerra de independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, atual Estados Unidos da América. Então foi uma sucessão de passos maldados que acabaram culminando no estado crítico das finanças da França, ali no século XVIII. E a Maria Antonieta aparecia para os franceses como a personificação daquele estado decadente, porque enquanto as pessoas estavam passando fome, ela se vestia de forma extravagante. Era como se ela, de certa forma, estivesse zombando da situação difícil que eles estavam vivendo, apesar de que a Maria Antonieta ela não tinha necessariamente a noção de quão grave as coisas estavam, porque os conselheiros do marido dela queriam evitar a todo custo que ela tivesse qualquer participação na política, para que ela não promovesse os interesses do irmão dela, o imperador, na França. Então, para desviar a atenção da esposa da política, o que é que o Luís XVI fez? Aumentou a mesada dela. Então, a mesada da Maria Antonieta era de 400 mil francos,
Maria Antonieta, ela gastava 250 mil só em um bracelete. Então o Luís XVI foi aumentando e aumentando a mesada dela. E aí surge então essa imagem da rainha gastadeira, da qual ela nunca consegue se livrar. Por mais que ela tentasse, já quando estava um pouco mais madura, depois de mãe, ela tentou se livrar disso daí, tentou adotar um estilo de vida mais sóbrio, roupas mais simples. Mesmo assim não funcionou. Na cabeça, no imaginário coletivo, a Maria Antonieta era essa mulher que escarnecia da fome das pessoas, e surge também aquela frase que colocaram na boca dela, de que quando ela ouve que as pessoas estavam com fome por falta de pão, que ela teria dito: por que eles não comem brioche, então? E a Maria Antonieta, ela nunca disse isso, porque essa frase, ela já existia pelo menos 100 anos antes da Maria Antonieta nascer. Ela foi empregada primeiro a Maria Teresa da Espanha, que foi esposa do Luís XIV, depois a Madame Vitória, se eu não me engano, que era que era tia do Luís XVI, irmã do Delfim, do pai do Luís XVI, que morreu antes. E depois o Rousseau, ele colocou essa frase no livro dele, Confissões. E, por fim, colocaram na boca da Maria Antonieta. Acho que foi na Maria Antonieta que essa frase ficou mais famosa. Acho que ninguém lembra que o Rousseau já tinha escrito essa frase, que ela já existia na boca de outras princesas antes dela, mas grudou na Maria Antonieta como chiclete. Até hoje eu vejo pessoas reproduzindo isso daí: se não tem pão, como brioche, e até alguns memes da internet, né, de pessoas fazendo montagens com a imagem da Maria Antonieta, dependendo da circunstância política que a gente está vivendo, essa frase aparece de novo na boca dela. Mas Maria Antonieta, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não tinha uma noção de como estava difícil a vida do povo da França, e vivia no mundo privado dela, reclusa, ali na corte de Versalhes, no palacete dela, o Petit Trianon, na vila campestre que ela manda construir para imitar o estilo de vida dos camponeses, o Le Romeu de la Reine, que existe até hoje em Versalhes. Ela só desperta mesmo para coisa já perto da Revolução acontecer, no ano de 1789, que é quando ocorre a reunião dos Estados Gerais para eles decidirem, né, o que é que aconteceria ali. Então, depois disso, depois que estoura a Revolução, a Maria Antonieta até se torna uma líder contra-revolucionária. Ela consegue escrever cartas clandestinas para o irmão dela, o imperador Leopoldo, negociando ali com as potências estrangeiras para elas invadirem a França e resgatarem a família real. Então, isso era um crime de alta traição. Agora, a prova desse crime, ela só é encontrada nos arquivos reais austríacos muito tempo depois. Quando a Maria Antonieta foi julgada, em 1793, eles não tinham prova. Então, eles condenaram a Maria Antonieta em convicção, com base em convicção, não em prova material. Eles não tinham essas provas. Mas o julgamento dela ali foi meio que um teatro, né? Eles já estavam decididos a decapitá-la, e a Maria Antonieta morreu pouco antes de completar 38 anos, em 1793. Também decapitada, né, Renan? Decapitada também, só que com a guilhotina, não foi com espada nem com machado. A decapitação da Maria Antonieta foi rápida, como a da Ana Bolena, e ela usou o branco. Enquanto a Ana Bolena foi ricamente paramentada, a Mary Stuart usou um vestido vermelho, a Maria Antonieta usou um vestido branco, que era a cor da monarquia. E os partidários do antigo regime entenderam aquilo ali como se ela estivesse dando, no final, uma mensagem de apoio à causa monárquica na França. Mas se a gente parar para pensar, a Maria Antonieta, ela não tinha muitos vestidos à disposição dela quando ela morreu. Então, acho que o vestido branco deve ter sido o único que sobrou para aquele momento. Eu acho interessante, Renato, que você falou que no início ela era considerada uma estrangeira, né? Ela não era considerada parte daquela corte. E fazendo as devidas proporções, a sobrinha neta dela, quando chega no Brasil, né, e é assumida pela corte portuguesa, né, naquele momento, os brasileiros também partem, né?
dos brasileiros também consideram ela a austríaca, a estrangeira, né? A Então, estrangeira. Era guardadas as mais por devidas parte dos proporções, portugueses que viviam no Brasil. Eram os é, portugueses que viviam ali no Passo que tentavam isolar a Leopoldina porque ela era tinham ali a nacionalidade austríaca. Apesar da uhum, Leopoldina em cartas, ela se descrever como brasileira de coração. Ela sim, escreve isso para o próprio pai. Mas os portugueses, o partido português ali, daqueles nobres que frequentavam o Paço, tentavam isolar a Leopoldina por causa da nacionalidade dela. Já entre os brasileiros, os nascidos no Brasil, ela sempre foi muito benquista, ela sempre foi muito adorada. Mas entre os portugueses havia, a princípio, essa rejeição. né? Muito interessante. Renato, eu quero te agradecer, né, Nossa, eu que agradeço pela por esse oportunidade. momento, por essa aula dessas três figuras, dessas três rainhas. Eu acho que é sempre bom a gente conhecer a história, né? É o mote aqui do canal. A gente tem que conhecer o passado para entender o presente e melhorar o futuro, né? É muito bom a gente ouvir o professor, ouvir quem entende de fato, quem estuda sobre o assunto, né? Eu vou deixar aqui no descritivo do canal o seu site, o Obrigado. rainhastragicas.com. Eu acho que a gente pode falar muito mais. Existem muitas outras rainhas, né? Você Muitas. coloca lá no perfil do Instagram também, que eu acompanho, né? Então, existem muita coisa para a gente falar, né? Inclusive, a gente falou de memes aqui, você falou de memes aqui. Tem a rainha, vamos dizer assim, a rainha mais importante viva hoje, a rainha Elizabeth. Podemos dizer que ela está ali Isso. rivalizando com a Gretchen como rainha dos memes, né? Isso. Porque tem muitos memes com a rainha Elizabeth II. Então, eu acho que a gente pode falar mais. A gente vai falar mais aqui no canal, né? Seja sempre bem-vindo. Muito E obrigado. eu agradeço muito a sua participação aqui. Então, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela atenção das pessoas que ficaram assistindo até agora. E se vocês quiserem mais informação, pessoal, é só acessar o site do Rainhas Trágicas. Tem o perfil no Instagram, tem a página no Facebook também. Em caso de dúvida, eu tento responder, mas assim, são muitas perguntas que chegam para mim todo dia e é muita coisa para me dar conta sozinho. Então, mas eu sempre tento. Eu vou lá, nem que seja 10 dias depois ou um mês, mas eu vou responder. Eu Legal que vou algumas chegar respostas lá. estão aqui nesse Isso. vídeo. Estão aqui no vídeo, estão também nos textos que eu escrevo por Rainhas Trágicas. Esse ano de pandemia, acho que foi o ano que eu mais escrevi para lá. Devo ter escrito uns 120 textos para o site. Então foi o ano também que eu mais li, que eu pude mais me dedicar ao Rainhas Trágicas desde quando eu criei em 2012. E também pude fazer uma introdução um pouco mais profunda nas soberanas africanas, que era um assunto que eu queria muito abordar ali. Então eu tive a oportunidade de ler sobre as vidas da Rainha Mina, que foi a rainha de Sabá, a Mina de Zaria, a Maqueda, que foi a rainha de Sabá, da Cleópatra, da Nandi Cabebe, a da Ranavolana de Madagascar, e foi assim uma experiência muito rica para mim, poder entrar em contato com a cultura da ginga de Angola também. Então, assim, 2020 foi um ano que rendeu para o Rainhas Trágicas esse ano. Legal. Legal. Espero que continue rendendo e você continue informando, porque eu acho que isso é informação, né? Eu acho que por mais que a pessoa não curta muito a história, eu acho que se a gente puder aproximar usando as ferramentas que a gente tem hoje, as pessoas costumam começar a se interessar mais pela história. Te agradeço muito, viu, Tá Renato? ok, muito obrigado. Obrigado a você. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então é isso, pessoal. A gente ouviu o Renato Tapioca, o professor Renato Tapioca. Falamos de três rainhas, Ana Bolena, Martha Stewart e Maria Antonieta. Você sabe, curte, espalha, compartilha, bate o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo, à 1 da tarde. Tchau, gente.